Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, depois dessas palavras, aumentou a minha responsabilidade, hein? Bom estarmos aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, que o Senhor possa ministrar de forma especial, que esta palavra de hoje seja uma semente plantada no coração de cada um, que possa germinar, crescer, multiplicar para a glória do nome do Senhor. Amém? Quero trazer uma palavra que está lá no Evangelho segundo João, capítulo 2, Evangelho segundo João, capítulo 2, a partir do verso 1. O título dessa mensagem é A Plena Alegria do Vinho Novo. A plena alegria do vinho novo. Assim diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Amados, aqui tem uma palavra no início do ministério de Jesus. O Evangelho segundo João vai tratar do Filho de Deus. Os evangelhos sinóticos, que quer dizer parecido, que tratam do mesmo assunto, Mateus, Marcos e Lucas, vai tratar de Jesus como Deus conosco. O ministério aqui na terra vai mostrar Jesus como homem. Mateus escreveu com ênfase aos judeus, Marcos com ênfase aos gentios, romanos, e Lucas, que foi um doutor, que foi um estudioso, um historiador, aos gregos que buscavam a sabedoria. E João trata do Evangelho que fala de Jesus como Filho de Deus, aquele que deixou sua glória e veio aqui para buscar os seus. Aqui no início, Jesus, ele vai falar aqui de sinais. Então, o Evangelho de João, do capítulo 1 até o 12, vai tratar do ministério de Jesus no decorrer de 3 anos. Depois, do 12 ao 21, vai tratar de poucos dias do ministério de Jesus.
nesses 3 anos, vai falar do ministério público de Jesus. Depois, a partir da segunda parte, ele vai falar ali, ensinar somente para os seus discípulos. Então, nesse ministério público, Jesus, ele quer mostrar a que veio. Qual é o seu objetivo? Então, de que forma que Jesus demonstra isso? Ele vai demonstrar isso através de sinais. Então, aqui nessa primeira parte, ocorre 7 sinais principais. Então, sinais aqui, é certo que é um poder de Deus manifesto através de Jesus. Mas aqui, no original, não é o poder de dínamos, como fala de poder em outras partes da Bíblia, que é semeion, que não é o sinal por si só, tem algo além, tem algo mais profundo atrás de cada sinal que Jesus quis manifestar aqui nesses 7 sinais. Então, só citando aqui o primeiro, que foi a transformação de água em vinho, esse do capítulo 2, teve a cura do oficial, no capítulo 4, a cura do paralítico de Betesda, no capítulo 5, no capítulo 6 teve a multiplicação dos pães e peixes, no 6 ainda, Jesus caminha sobre o mar, depois no capítulo 9 tem a cura do cego de nascença, e o último sinal, que é a ressurreição de Lázaro. No primeiro sinal, que é esse do capítulo 2, nós verificamos que Jesus está ali presente, poucos percebem a sua presença, e muitos usufruem da bênção, do poder de Deus ali manifesto, mas poucos reconhecem, até mesmo os conhecidos e familiares. E parece que há uma progressão aqui no ministério de Jesus. Ele começa de forma que secreta, poucos reconheceram ele como Salvador e creram neste primeiro momento. E quando chega lá no 7º sinal, o poder dele é manifesto de forma pública. Então aqui representa o ministério dele, a que propósito ele veio, para buscar e salvar os seus. Então lá no 7º sinal, que foi a ressurreição de Lázaro, ele vence o último inimigo. Qual é esse inimigo? A morte. Então aqui demonstra todo o ministério de Jesus. E hoje nós vamos compartilhar aqui essa palavra desse primeiro sinal de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. Eu acredito que o Senhor quer ministrar no coração de cada um, quer que o seu poder seja manifesto na vida de cada um, daquele que crê, não o poder, o milagre, a cura, ou qualquer coisa que você está buscando, meu irmão. Não o milagre por si só, mas o milagre e muito mais além daquilo que está por trás desse sinal, desse milagre, essa necessidade que cada um está buscando nesse dia. E o Senhor quer, isso é correto, a gente receber milagre, receber uma cura, receber a transformação de um familiar, receber, ter nosso casamento edificado. Isso é legítimo e Deus quer fazer isso, mas há algo mais além, que é o relacionamento, que é a intimidade com o Senhor. Então nós vamos ver alguns princípios aqui que o Senhor quer nos ensinar nesse dia, que cada um que abra o seu coração e o seu entendimento para experimentar mais do Senhor através dessa palavra de hoje. Então, nesse sentido, eu quero compartilhar aqui 3 ou 4 pontos principais relacionados a esse texto. O primeiro nós temos que convidar o Senhor Jesus. O segundo, nós temos que obedecer e fazer a vontade de Deus. O terceiro, é necessário crer no Senhor Jesus. E o quarto ponto é que com Jesus nós crescemos, nós avançamos sempre nós cresceremos e avançaremos
com Cristo Jesus. Então, a primeira questão aqui é: quem pode trazer ou dar, ainda antes, né, desse primeiro ponto, que é convidar o Senhor Jesus, quem pode trazer ou dar a alegria ou a felicidade verdadeira? Então, muitos buscam o poder, buscam o dinheiro, mas quem que pode nos trazer e nos dar a felicidade ou a alegria plena? Então, primeiro, nós temos que convidar o Senhor Jesus para as nossas vidas. Então, lá no verso 2, fala assim, desse capítulo 2, fala: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, nós temos que convidar o Senhor Jesus para todas as circunstâncias, para todos os momentos, para todas as decisões de nossas vidas. Será que convidamos só para as coisas que têm destaque, aquelas mais importantes? Não, nós temos que convidar para todos os momentos. Primeiro ponto aqui: essa família convidou Jesus como talvez um conhecido, um vizinho, porque a família de Jesus, nós sabemos que era uma família, não era uma família de posse, era uma família simples. Então, aparentemente, aqui, esse casamento, parece que era amigo ou era parente de Maria. Então, eles convidaram Jesus, e Jesus foi com os seus discípulos. Até este momento, ele não tinha chamado todos os discípulos ainda, então estava bem no início do ministério, mas alguns discípulos estavam com ele. Será que foi essa equipe, os discípulos de Jesus, que fez com que o vinho não foi possível para todos, acabou antes da festa? Naquele tempo, a festa de casamento durava em torno de 7 dias. E naquela cultura do Oriente, o anfitrião não servia ou acabar ali a comida ou a bebida antes do período era uma grande vergonha naquela sociedade. Ele era quase que humilhado posteriormente. Então era uma vergonha enorme, uma grande vergonha não suprir os convidados com comida e bebida naquela cultura do Oriente. E então subentende que era uma família simples. E então ali eles foram convidados, Jesus com os seus discípulos. No verso 1 fala que houve um casamento e achando-se ali a mãe de Jesus. Então Maria já estava. Será que ela era encarregada ou estava simplesmente ajudando ali a organizar esse evento, essa comida? Certo é que ela conhecia, ela soube da situação. Então, primeiro, nós temos que convidar o Senhor Jesus, não somente para a salvação, mas para crescermos, depois que cremos, para avançar, para sermos cheios do Espírito do Senhor. O Espírito de Deus é cavalheiro, ele entra e faz morada e ainda transborda, mas somente na vida daqueles que permitem e que buscam o Senhor. Então nós temos que convidar, nós temos que buscar sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Temos que invocá-lo, temos que chamá-lo. Nós cremos, nós conhecemos a palavra. Aqui, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Por gentileza. Nós vamos ver o exemplo de uma igreja, um povo que já conhecia o Senhor Jesus. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Observe, irmãos, a igreja tinha confessado o Senhor Jesus e Jesus estava do lado de
fora. O Senhor Jesus estava na porta. Eis que estou à porta e bato. Então nós temos que convidar Jesus para todos os momentos. 24 horas por dia. Mesmo aquelas coisas aparentemente simples. O Senhor Jesus, que é a plenitude das nossas vidas. Quantas vezes nós buscamos resolver situações, nós não conseguimos, nós pedimos outras pessoas, nós às vezes vamos a pessoas que têm mais recursos, aí chega no momento, ou seja numa situação financeira, ou qualquer outra circunstância, seja uma enfermidade, aí nós falamos, agora é só Deus. Não, amados, desde o início era somente Deus. Todos os dias das nossas vidas, somente Deus pode. Esse momento difícil que estamos passando desde o ano de 2020, desde o início, é somente Deus. Então nós temos que buscar o Senhor, temos que convidá-lo para todos os momentos das nossas vidas. E nós então experimentaremos esse poder, essa alegria, esse vinho novo, que é o Senhor Jesus. Aqui, Maria, através de Maria, complementando essa parte aí, Efésios 5:18 vai falar, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito do Senhor. Então nós temos que buscar ser cheio do Espírito de Deus. Aqui, Maria conhecia Jesus. Lógico, ela era a sua mãe, mas aparentemente aqui ela conhecia como homem. Ele já tinha manifesto uma forma diferenciada. Por isso que ela falou que ele resolveria. Mas talvez ela não conhecia ele como filho de Deus. Aqui, com Maria, nós podemos aprender 3 coisas. Primeiro, ela percebeu as circunstâncias. Então, ela estava ali, talvez cooperando, talvez liderando aquele grupo que estava ali, servindo. Ela teve um diagnóstico, ela percebeu as circunstâncias. Opa, teremos problema. Opa, esse projeto não vai se concluir. Temos uma barreira. Quem que pode resolver? Quem que pode resolver? A solução é somente o Senhor Jesus. Então, ela sabia em quem estava a solução. Ela percebendo a situação, percebendo o problema, percebendo o ambiente, como José também teve essa percepção lá no Egito. Lá em Gênesis capítulo 40, versos 6 e 7, José percebeu que os colegas ali na prisão estavam tristes. Olha a oportunidade, percebeu o ambiente. Não, o que está acontecendo aqui? Quem que tem solução para esta causa? José percebeu, os colegas estavam tristes. Porque José percebeu aquela situação, é que eles tinham um sonho e estavam com medo. José revelou os sonhos, apesar que demorou 2 anos, mas por causa de José perceber aquele ambiente, ele tornou-se o primeiro ministro da nação mais poderosa da época, porque teve percepção. Aqui Maria teve percepção, apesar que ela ainda não cria em Jesus como filho de Deus. Ela levou a solução a quem poderia, ela sabia quem poderia resolver a situação. Então, terceiro, para concluir aqui o exemplo de Maria, ela agiu. Então ela sabia, ela percebeu as circunstâncias, ela sabia quem poderia resolver. No entanto, não ficou parada, ela agiu. Ela agiu contando o problema à pessoa certa. Ela foi até Jesus, como nós podemos ver aqui, vamos voltar lá no texto. Ela foi até Jesus, e Jesus respondeu, mulher,
que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aqui que entra a percepção de Maria, mas ela tinha um certo nível de relacionamento com Jesus. Ainda não era o relacionamento de discípulo, porque ela entendeu que tinha que resolver naquela hora. Jesus falou, ainda não é chegada a minha hora, ou seja, há uma agenda celestial. A agenda celestial prevalece. Não é no momento que eu quero, não é no momento que o homem quer, é no momento que Deus planejou conforme a sua agenda. Aqui parece, dá a impressão que Jesus foi um pouco grosso, mas não, aqui é da cultura. Jesus quis dizer para ela, minha senhora, o plano, ainda não chegou o momento para que eu possa cumprir o plano para o qual eu fui chamado. Isso que Jesus quis dizer. Então, há uma agenda celestial. Às vezes nós queremos que uma solução para uma situação hoje. Está difícil? Está. Mas não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. As coisas irão modificar, serão transformadas. Então, nós aprendemos aqui com Maria. Então, outro fato aqui, Jesus estava naquele ambiente, mas havia um problema. Então, não é porque Jesus está presente que tudo vai se resolver. Então, o cristão, o crente, passa por dificuldade, passa por enfermidade, passa por desafios, fica triste, fica decepcionado, mas nós temos que perseverar, nós temos que confiar que lá na frente nós veremos o que Deus fez em nossas vidas. Não é verdade, pastor Nery? Então, o pastor Nery testemunhou aqui, nós temos que confiar, nós vamos passar por dificuldade, porque estamos nesse mundo. Ser cristão não é viver uma vida como se fosse um mar de rosas, nós passaremos dificuldade. Jesus estava presente e tinha problema, tinha mesmo a presença de Jesus não impediu que ocorresse ali uma situação complicada. Ali estava na iminência de uma família ser envergonhada, porque era uma vergonha enorme não sustentar ali com bebida e comida os seus convidados. Então, nós não seremos envergonhados, porque o Senhor é conosco. Amém? Mas nós temos que convidá-lo. Ele é um cavalheiro, o Espírito de Deus, ele não invade. Se você convida, ele estará com você. Se eu convido, ele estará comigo. Então nós vimos aqui, primeiro, nós temos que convidar o Senhor Jesus, temos que convidar o Espírito de Deus para todos os momentos de nossas vidas. Segundo, nós temos que obedecer e fazer a vontade de Deus. No verso 5 fala assim, então ela falou aos serventes, aqui Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Então Maria conhecia, de certa forma, não na plenitude, mas ela conhecia o seu filho. Fazei, orientou os servos. Então aqui havia um grupo de trabalhadores. Fazei tudo o que ele vos disser. Então Jesus, o Espírito de Deus fala em nossos corações hoje. Fazei tudo o que eu vos disser. Então, no verso 7 vai falar, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. Não questionou, não, mas Jesus, aqui está as talhas, eu vou encher de água, mas acabou foi o vinho, não foi a água que acabou. Então, não questionou, eles não questionaram, simplesmente obedeceram. E lá no verso 8 continua, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Então, obedecer à vontade de Deus, para experimentar o melhor de Deus, nós temos que obedecê-lo. E lá em Romanos capítulo 2 vai falar, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas para experimentá-lo
experimentá-la, antes temos que fazer o quê? Renovar a nossa mente, permitir que nós sejamos, que a nossa mente seja transformada, a metamorfose. É isso que faz com que cresçamos no Senhor. Nós temos que permitir a mente ser transformada, então nós experimentaremos essa vontade de Deus. Por isso nós temos que obedecer e fazer a vontade do Senhor. Deus quer que primeiro obedeçamos a sua vontade e depois nós iremos trabalhar. Temos que trabalhar? Sim. Temos que fazer algo para o Senhor? Sim. Mas depois de obedecermos. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, na última parte, fala assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Está falando aqui, o contexto aqui é de Saul, que não obedeceu, ele quis fazer coisas segundo a sua vontade, diferentemente de Davi. Davi trabalhou muito, ele lutou, ele venceu muitas batalhas, mas antes ele consultava o Senhor. Senhor, eu devo enfrentar os filisteus? O Senhor, vai. Davi ia e vencia. Davi falava: Senhor, eu devo enfrentar esses inimigos? O Senhor fala: não, vai por outro lado. Davi obedecia e vencia. Por quê? Primeiro Davi buscava a vontade de Deus, depois ele trabalhava. Saul já foi fazendo a sua força. Então Saul perdeu a oportunidade porque não obedeceu à vontade do Senhor. Então nós falamos de 2 pontos, né? Temos que convidar Jesus, temos que fazer. Segundo, temos que obedecer e fazer a vontade de Deus. Terceiro, é necessário, temos que crer no Senhor Jesus. Na época, né, os religiosos eram doutores, mestres, conheciam profundamente a lei. Os escribas, fariseus, saduceus, enfim, os mestres. Então eles eram religiosos. O que nos impede de crermos no Senhor Jesus? O que impede toda pessoa de experimentar, de crer no Senhor Jesus, de experimentar o melhor de Deus, de experimentar a intimidade, o poder, o milagre, a cura, seja tudo que Deus planejou para as nossas vidas? A grande barreira, uma barreira praticamente intransponível, é a chamada religião. Isso impede. Nós não seguimos religião, nós seguimos uma pessoa, nós temos um mestre, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, e Ele quer relacionamento íntimo conosco. Não é religião. Nós seguimos uma pessoa, e essa pessoa é Senhor, é Deus, é o Senhor Jesus. Então os religiosos fizeram ali da lei, que tinha um propósito, que tinha um plano para iniciar e terminar, fizeram daquilo uma religião, e perderam a oportunidade, não tiveram revelação do Senhor Jesus. Então, Jesus mostra, né, a religião é essa barreira que impede de crermos e termos intimidade com Jesus. Jesus quer intimidade, Ele quer manifestar o seu poder através de nossas vidas, mas nós não podemos permitir que essas barreiras possam impedir Jesus de ter um relacionamento íntimo conosco. Aqui, acho que o principal entendimento, o que Jesus veio aqui mostrar através desse sinal, aqui que nós estamos meditando, vai estar lá a partir do verso 6, que ali fala: estavam ali. Amado, tem uma versão de uma linguagem mais fácil de entendimento, sem ser a revista e atualizada? Verso 6, João capítulo 2, verso 6. Nossa versão aqui fala: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Vou ler nessa versão. Ali
perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Então, o que Jesus quer nos ensinar com esse sinal que ele chamou aqui? Lá no verso, só para confirmar aqui, lá no verso 11 fala assim, com este o que? Esse episódio, este sinal, Jesus deu princípio aos seus sinais, ele iniciou. Então, qual que é a ênfase, qual que é o ensino mais profundo que tem nesse episódio? Jesus, para que servia essas talhas? Para que servia esse depósito de água? Esse depósito tinha o propósito da purificação, um cerimonial religioso aqui dos judeus, era para purificação exigido pela lei. Então, isso representa o quê? O que a lei, esse regulamento, essa ordem representa? Ela representa uma ordem anterior, é a lei, aquilo que começou com Moisés e foi até no momento que Jesus manifestou. Então era para encerrar ali. No entanto, os judeus não creram no Senhor Jesus. Então Jesus estava falando, aqui essa água é a água que representa a lei, que era para praticar esse cerimonial. Eu vim agora substituir essa água por algo melhor. A partir de agora há algo melhor. O que é esse algo melhor? Esse algo melhor vai trazer alegria plena, a alegria que vem dos céus, é a alegria de Deus. Então Jesus transforma aquela água em vinho, que é a alegria plena, que é a plenitude de Deus. Lá, para nós experimentarmos, lá em Efésios, a gente leu, acho que foi o verso 18, no verso 19, né, falando que nós temos que buscar, não embriagar com vinho, porque o vinho traz alegria, mas é a alegria do mundo. Então não embriague, porque você vai ter alegria, mas é a alegria do mundo, aquela alegria passageira, aquela alegria que depois você vai ficar triste. Mas enchei-vos do Espírito, que é o vinho novo, que é a alegria que vem do céu. Então aqui o vinho representa, lá em Eclesiastes vai falar que o vinho representa alegria, Eclesiastes 10, 19, é a nova ordem inaugurada por Jesus. Aqui ele começa inaugurando essa nova ordem, nem todos viram, alguns, nós vamos verificar aqui, que perceberam e creram nele. Então ele estava substituindo um sistema religioso por algo muito melhor, que é a graça de Deus, que a partir desse momento não precisava de fazer algo, primeiro nós tínhamos que crer, depois fazer coisas, porque é pela graça, não é no nosso braço, não é na nossa força, é na graça do Senhor. É esse algo novo que Jesus começou a revelar aqui neste momento. Avançando, prosseguindo, então nós vimos que convidar o Senhor Jesus, obedecer e fazer a vontade de Deus e crer no Senhor Jesus. E o quarto ponto aqui é com Jesus nós vamos avançar sempre, crendo, confiando, nós cresceremos, nós avançaremos, experimentaremos o poder de Deus em nossas vidas. Aqui, lá no início, Maria conhecia Jesus como homem, como filho. Ela criou, ela ensinou, ela educou, juntamente com José. Neste momento aqui não aparece José, provavelmente ele já tinha morrido. Então, Maria conhecia o seu filho, mas conhecia como um homem, como uma pessoa comum. Por isso ela levou, sabia que ele resolvia, mas não conhecia ele como Deus. Ele falou, não chegou o meu momento. Ela não conhecia a agenda de Deus, não conhecia o poder, que momento o Senhor iria manifestar. Então, e lá no verso 12, vai falar assim, depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então tem a mãe, tem os irmãos e tem os discípulos. Então a mãe e os irmãos não faziam parte dos discípulos. No verso anterior fala assim, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia.
manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aí que está o segredo. Somente os discípulos creram. Um ambiente com várias pessoas, era uma família simples, mas provavelmente tinha muitas pessoas. Muitos não perceberam que Jesus estava ali os irmãos de sangue de Jesus, meio-irmãos, estava ali a mãe de Jesus, mesmo eles não creram nele, neste momento. Somente os discípulos experimentaram a plenitude do poder de Deus. Aqui, nesse primeiro sinal, eles entenderam, eles já tinham acreditado em Jesus, mas não dessa forma aqui. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então, os discípulos avançaram, os discípulos cresceram nos caminhos do Senhor. Seguindo, Maria não creu, nem os seus irmãos. Então, ela tinha que crescer, tinha que avançar. Então, nós vamos ver lá em Atos, capítulo 1, verso 14. Atos, capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Aqui Jesus tinha acabado de ser assunto aos céus, e ele está falando que um grupo de pessoas perseveraram, continuaram a oração. Unânimes em oração com as mulheres, olha só, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Por que Maria estava em oração, perseverando? Porque ela tinha, após a ressurreição, ela creu em Jesus como Filho de Deus. Então, aí no capítulo 2 de Atos, nós veremos que o Espírito do Senhor desceu, e todos que estavam ali, 120. Então, dentre os 120 estava ali Maria, estava ali os irmãos de Jesus, porque eles cresceram, eles avançaram, eles creram no Senhor Jesus. E aqui, nessa festa, nós vemos que nós podemos, é lícito, Deus abençoa, Deus proporciona que possamos experimentar o milagre, a transformação, o poder de Deus. Mas o milagre, ele é bom, mas ele é muito pouco. Muitos podem experimentar o milagre, o poder de Deus, e ainda não ser salvo. Então, o milagre não é aprovação de Deus por si só. Recebendo só o milagre, pode ser um sinal, uma maravilha, mas isso não está validando que você foi aprovado por Deus, que eu fui aprovado por Deus, porque é somente um sinal. Nós temos que ver o que está por trás, algo maior, que é a presença, que é ser discípulo e experimentar a intimidade com o Senhor. Lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, no verso 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos? 10 leprosos. Verso, não vou ler o texto todo, verso 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, de 10, reconheceu, deu glória a Deus. Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. Então 9, e olha só, os 9 eram os religiosos, esse era o único que não era religioso, ele experimentou o poder de Deus e foi salvo. Outros 9 experimentaram o poder de Deus, não exerceram fé e não foram salvos. Então o milagre por si só não é tudo que Deus tem para nós. Aliás, é muito pouco. Deus quer muito mais para as nossas vidas. Uma característica, para finalizar, uma característica que eu quero deixar para os irmãos aqui, que nós servimos um Deus rico, um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que não faz nada pela metade. Lá no verso 10 vai falar assim, ele disse, aqui o mestre Sala, aquele que o noivo nem estava sabendo o que estava acontecendo. Aqui vai falar,
Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O Senhor Jesus quer fazer coisa boa em sua vida, na minha vida. Ele é um Deus bondoso, é um Deus que quer o melhor para as nossas vidas, mas nós precisamos de crer pela fé. Nós temos que confiar. Nós podemos passar por dificuldades, tribulações, até pensar em desistir, mas nós temos que perseverar. Então nós vamos experimentar dessa plenitude de Deus, que cada um possa perseverar. Eu não sei qual a dificuldade que cada um está passando, qual a situação, qual o problema, mas o Senhor Jesus quer fazer coisas grandes na vida de cada um. Amém? Olha só o que Jesus fez. Ali era uma família aparentemente simples, era uma família que não tinha posse. Aí você pega ali 6 talhas, os estudiosos falam que tem ali em cada uma entre 80 e 120 litros, multiplicou. Uns falam que o vinho foi transformado somente o que estava na vasilha, mas não faz sentido, porque ele veio inaugurar uma nova ordem. Então a água aqui representa a ordem anterior. A água tem alguns momentos na Bíblia que ela aponta para a palavra, para lavar. Mas nesse momento aqui não é isso. Ela está representando a ordem anterior, está representando a lei. Então se ela representa a lei, então toda a água foi transformada. Então ali tinha em torno de 600 litros de água, que foi transformada em vinho, desculpa. Irmãos, vamos fazer... Jesus faz coisa boa, mais ou menos, faz coisa ruim? Não faz. Faz coisa boa. Aqui o vinho não é o vinho que conhecemos hoje. Fala que os judeus colocavam 3 partes de água e 1 de vinho. Acho que eu posso beber dessa água, né? Está abençoada. Amém. Então Jesus faz coisa excelente, somente coisas excelentes. Então ele fez um vinho excelente. Agora, eu não pesquisei. Um vinho, uma família humilde, simples. Quantas pessoas que tinha ali? Não sei. Será que as pessoas iriam tomar 600 satisfeitos? E a sobra? Qual o valor desse vinho? Colocamos um vinho, eu não fiz a conta, mas um vinho de médio preço. Então era coisa boa, era coisa de primeira. Então essa família foi tremendamente abençoada. A família estava ali na eminência de sofrer uma grande vergonha. E Jesus ali presente, porque alguns entenderam, creram nele. E aquela família experimentou a plenitude, a prosperidade, a bênção transbordante do Senhor, porque ali ficou um depósito de um vinho de excelente qualidade para aquele casal que estava iniciando a sua vida de casal. Então Jesus está no casamento, Jesus está nos nossos projetos, Jesus está naquilo que convidamos para que Ele esteja. Ele quer transformar, Ele quer que nós experimentamos o melhor dEle de forma transbordante. Não é só um pouquinho, é sobrenatural, é de forma grandiosa, como Ele fez com esse casal aqui, em nome de Jesus. Então, para finalizarmos aqui, mostra o casamento como uma instituição de Deus. Deus mostrou aqui, Ele mostra na Bíblia um casamento lá no começo, agora aqui está mostrando um casamento no meio da Bíblia praticamente, e lá no final há um grande casamento que é o noivo com a noiva, é o casamento do Senhor Jesus com sua preciosa igreja. Amém, amados? Uma salva de palmas ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, e por fim nós vimos a consequência aqui, a glória manifesta de Jesus e os discípulos creram nele. Então nós cremos no Senhor Jesus, Ele quer operar de forma poderosa, Ele quer trazer a cura àqueles que clamam pela cura, pela sua saúde, pela restauração de casamentos, pela transformação,
pela libertação de filhos, pela conversão de familiares. Ele quer fazer isso. Nós temos que simplesmente convidar e crer. E o sobrenatural não é pequeno, é de forma transbordante, vai acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus.